Oi, e aí, YouTube? Eu fiz um vídeo falando de Steamboat Willie, que é um filme de terror do Mickey, que foi criado quando o personagem entrou em domínio público. Porém, eu não sei se vocês sabem, mais recentemente, outro personagem que também ficou muito conhecido por algumas obras da Disney ganhou um filme de terror. No caso, foi a Alice, de Alice no País das Maravilhas. Eu acho difícil não saber, mas Alice no País das Maravilhas está em domínio público há anos. Se eu não me engano, o tempo de direitos autorais dura o tempo de vida do autor mais um certo número de anos. Como o livro foi publicado em 1865 e o autor morreu em 1898, tá liberado usar isso aqui há muito tempo. Tanto que existem jogos, séries, livros que usam a obra e não tem nenhum problema. A questão é que em 2023 foi lançado Alice no País das Trevas. E como eu fiz com Ursinho Pooh Sangue e Mel, eu fui assistir esse filme pra poder estragar um pouco da minha infância. E o que eu consegui foi questionar as escolhas que eu fiz pra minha vida. Mas antes de ir pro filme, eu vou pedir pra você se inscrever no canal se não for inscrito, deixar um like no vídeo e um comentário pra poder me ajudar ou só pra inflar meu ego. Mas vamos lá, no início do filme a gente tem a Alice e a casa dela tá pegando fogo, os bombeiros entram lá pra poder socorrê-la, só que nesse incêndio os pais da Alice faleceram. Logo depois a gente vai pra um cemitério onde a Alice tá lá em frente à lápide dos seus pais, muito triste, sofrendo. Como você pode perceber, tem essa bela arquitetura ao fundo, extremamente agradável aos olhos. Mas após esse evento traumático, a Alice é enviada pelo conselho tutelar para morar com a avó dela numa casa caindo aos pedaços, no meio do mato. Chegando lá, elas conversam um pouco e a Alice descobre que ela vai ficar com um quarto que era da mãe dela quando era mais nova. E a gente descobre que aconteceu alguma coisa no passado entre a avó da Alice e a mãe dela, porque elas não se falavam há anos. Tanto que esse é o primeiro encontro entre a Alice e a avó. Não queira saber o porquê elas se desentenderam. Se o filme contou, eu não me lembro. Durante o jantar, a velha conta que essa casa que elas vivem pertenceu ao Lewis Carroll, que, pra quem não sabe, é o autor de Alice no País das Maravilhas. Em homenagem a isso, a família dela colocou o nome da casa de País das Maravilhas. Me lembra muito mais Casa Abandonada, onde o povo vai pra fumar escondido. Se bem que nessa perspectiva até que faz sentido. Dependendo do que a pessoa tá usando, dá pra ela ver um coelho falante tranquilamente. Bom, a avó diz pra Alice que foi o livro Alice no País das Maravilhas que inspirou o nome da garota. E a Alice diz que não conhece o livro. Você não conhece o livro? Pois deveria. Seu nome foi tirado de lá. Que livro? O livro se chama Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. Não, eu me nego a acreditar que essa menina tá falando sério. Gente, existe uma porrada de filmes sobre a personagem. E que mãe é essa que nunca comentou com a filha que o nome dela é inspirado num livro? E mesmo que esse fosse o caso, essa menina deve ter o quê? No máximo 17 anos. Alguém me explica como essa menina conseguiu passar tanto tempo sem saber que existe um livro que foi publicado há anos, que é famoso no mundo inteiro e que tem uma personagem principal com o mesmo nome que o dela. E digo mais, o nome dela tá no título. A menina acaba passando mal, vomita pra caramba, e a avó coloca ela na cama e ela começa a ter umas visões meio esquisitas. A avó da Alice leva um chá pra ela pra ver se ela se sente melhor, mas não adianta de nada. A menina tava péssima, já tinha vomitado tudo que tinha e não tinha no estômago. E aí a avó, com a intenção de fazer a garota se sentir um pouco melhor, decide ler pra ela o livro Alice no País das Maravilhas, porque ela nunca tinha escutado falar. Enquanto a avó tá lendo o livro pra ela, a Alice acaba dormindo e ela tem um sonho meio esquisito. Ela tá numa floresta e aí aparece um calvo. Por favor, não me entenda mal, eu não tenho nada contra os calvos, é apenas uma observação. Eu acho que todos nós já sabemos que esse cara com mancha de sangue na roupa e máscara de coelho de cartolina com pelinho colado é o Coelho Branco. Ele chama a Alice pra uma festa do chá e, percebendo que ela tá num sonho, ela decide seguir o cara. A última coisa que eu faria em um sonho lúcido seria acompanhar um cara que me passa a vibe de sequestrador de criancinha. E eu não tava muito errada não, porque quando a Alice chega no local, ela vê um monte de criança morta. E o cara diz pra ela que isso aconteceu porque eles se atrasaram pra festa. O coelho começa então a fazer um tipo de associação, dizendo que a Alice também já se atrasou e que os pais dela só morreram porque ela se atrasou em acionar o alarme de incêndio. E olha só, ele é um coelho casado. Bom, pelo menos eu espero que seja isso, né? Caso contrário, isso significa que ninguém achou que seria uma boa ideia pedir pro ator tirar a aliança durante as filmagens. A Alice acorda e ela conta pra avó dela que teve um sonho meio esquisito, mas a avó não dá muito atenção. Agora eu preciso contar uma coisinha pra vocês. O filme é praticamente inteiro a Alice dormindo. Tudo que acontece a partir de agora no filme acontece enquanto a Alice tá sonhando. Porque tirando o início e o fim do filme, quando a Alice tá acordada, ela só tá ou vomitando ou tomando o chá que a avó deu pra ela. Mas voltando pro filme, a Alice acordou, tomou um pouco de chá, dormiu de novo. Dessa vez a Alice tem um sonho com irmãs gêmeas que foram sequestradas por um cara que é tipo Henry
Hannibal. Daí, por alguma razão que eu desconheço, ele fica gritando na cara da Alice: "Ah, Mallory, explique um pouco mais sobre esse personagem." Não posso. O filme cagou pra existência dele e nada mais justo a gente fazer o mesmo. A Alice acorda de novo, ela tá ardendo em febre e a avó não cogita por um segundo levar essa menina num médico. Gente, essa mulher não dá um ibuprofeno pra essa garota, um dipirona. Que a mulher tá sorrindo enquanto vê o sofrimento da própria neta. Eu não tenho dúvidas de que essa véia quer que essa menina morra. Daí a Alice tem mais um sonho, agora ela tá conhecendo a lagarta, que é um velho fumante, e ele fala pra ela tomar cuidado com a Rainha Vermelha enquanto ele tenta praticamente matar a garota intoxicada. No filme, eles chamam a Rainha de Copas de Rainha Vermelha, então eu também vou chamar de Rainha Vermelha. Quando a Alice acorda, ela fala pra avó que ela acha que ela precisa ir no médico, e a avó ignora e taca lixar na menina. Daí tem mais um sonho, só que dessa vez a Alice, ela é uma psiquiatra, e ela tá atendendo uma garota que tem o sorriso do Coringa. E na cena seguinte, a Alice aparece numa sala onde tá a Rainha Vermelha e elas jogam cartas. A propósito, a Rainha Vermelha também parece ter sido inspirada no Coringa. Cara, tantas opções. Tantas possibilidades pra fazer a maquiagem dessa personagem. Tô tentando entender até agora qual foi a inspiração deles pra fazer isso aqui. Não tem nada a ver, não existe sentido pra isso. O gato risonho eu até entendo, tem uma lógica. Mas por que fazer isso com a Rainha de Copas? No momento que eu vi isso, eu comecei a rir, não tinha muito o que fazer. A única coisa que me consolou foi perceber que o filme tava acabando. Bom, a Alice joga uma partida de cartas com a Rainha de Copas e a Alice vence, e depois disso ela conhece o chapeleiro. Nessa cena tem um efeito de distorção, provavelmente pra, sei lá, parecer que eles estão meio drogados. Tipo o efeito que tem em Midsommar. Como em todas as conversas que a Alice teve até agora, eles não falam nada com nada. A Alice então surge no quarto dela mais uma vez e lá está uma das gêmeas. A menina fala pra Alice que ela precisa sair de lá agora pra ela poder sobreviver e a Alice diz que não consegue porque ela não tá se sentindo bem. Eu tô passando muito mal. Mas isso foi ontem. É inútil comparar o agora com o ontem, porque ontem você era diferente de hoje. O que isso tem a ver? Foda-se que você tá vomitando sem parar durante 3 dias seguidos e tá com uma febre ao ponto de tá alucinando. Levanta, desgraçada! Olha, eu não sei as outras pessoas, mas eu tenho a capacidade de passar mal hoje, ter passado mal ontem e passar mal amanhã. Bom, a Alice finalmente acorda, vai até a avó dela, que tá tocando piano, e a velha pergunta pra Alice se ela já descobriu. E ela fala que sim. Bom, resumindo uma coisa que provavelmente todo mundo já sabe. A velha matou a filha e o genro pra poder ficar com a herança. O plano era a Alice morrer no incêndio também, mas como ela sobreviveu, ela agora tá envenenando a neta, porque se a menina não morrer, ela não vai poder ficar com dinheiro. E ela quer esse dinheiro pra poder reformar a casa, porque ela acha que essa casa é o país das maravilhas. Eu queria era um pouco do que ela tá plantando nesse jardim dela. No fim, pra decidir quem vai beber uma xícara de chá envenenada, ela joga um jogo de cartas e a Alice perde. Mas enquanto a avó não tá olhando, ela troca as xícaras. O veneno não mata a velha e ela ataca a Alice, e pra se salvar, a Alice apunhala ela no pescoço e depois ela sai da casa enquanto o local tá pegando fogo. O filme tem 1h17, 4% de aprovação no Rotten Tomato e uma nota de 2,7 no IMDb. Eu sei que é um filme de baixo orçamento, mas não justifica isso aqui. Terrifier 1 teve um orçamento de mais ou menos $35 mil, e pelo que eu encontrei, Alice no País das Trevas teve um orçamento de 3 milhões. Aonde foi parar esse dinheiro? E eu entendo que alguns filmes usem sonhos e alucinações, e eu não tenho problema com isso, desde que seja bem feito e que não fique extremamente repetitivo. Só que esse filme é basicamente a menina dormindo por 1 hora. E o filme tenta ser misterioso, onírico e abordar o psicológico da Alice. E eu gostaria de dizer que ele ficou na tentativa. Só que não é o caso, ele simplesmente falhou. Foi isso que aconteceu. Ele tentou e não conseguiu mesmo. O filme fala um monte de coisa e não fala nada. Isso aqui parece mais uma imensa de uma alucinação de drogas. E dizer que esse filme é um terror / suspense é uma blasfêmia. Tem muito mais mistério em decidir o que vai ser o meu jantar do que nesse filme. Resumindo, eu detestei. Mas era esse o vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui. A gente se vê na próxima. Tchau!